O anime de Pokémon provavelmente foi o primeiro anime que eu assisti. Não que eu possa muito carinho por ele, pois ele é uma experiência frustrante. Eu já fui um grande fã da franquia em geral, mas aí os jogos Sword e Shield decidiram existir. Porém, eu ainda estou devendo uma coisa, mesmo não sendo muito ligado com o que está acontecendo com a franquia atualmente. Ainda me falta terminar o anime de Diamond and Pearl, considerado por praticamente todo mundo uma das melhores temporadas do anime, que no passado eu só tinha visto em partes. E acima de tudo, Diamond and Pearl, ou DP, como eu vou abreviar, passa a sensação de ser o fim de uma era. É a última temporada que tem ligação direta com a anterior. É a última onde a personalidade do protagonista ainda é consistente. E é a última antes da confirmação oficial que ninguém envelhece nesse universo. Depois disso, nenhuma das sequências passa a mesma sensação de nostalgia. Então vamos fazer um vídeo absurdamente longo falando de uma série absurdamente longa de 191 episódios. Eu imagino que você já deva saber da premissa, mas vamos fazer um speedrun pra quem não sabe. A premissa do anime de Pokémon é de um mundo com criaturinhas que lutam. O nosso herói, o Ash, viaja pelas regiões do mundo para competir na Liga Pokémon e para isso ele tem que derrotar 8 Gym Leaders em batalhas Pokémon e conseguir 8 insígnias. Ash encontra companheiros de viagem naquela região que tem um objetivo de serem os mestres de alguma coisa. No caso de DP, é a coordenadora Dawn. Coordenadores participam de competições chamadas Contests, que avaliam muito mais a beleza dos ataques dos Pokémons. Os Contests são divididos por duas fases. A de Appeal, onde os treinadores sobem no palco e usam combinações com seus Pokémon a fim de criarem efeitos. E a segunda fase, onde os coordenadores se enfrentam numa batalha, com a diferença que as combinações de um coordenador tiram pontos do outro dependendo da avaliação do júri. Ganhando quem permanecer com mais pontos no final, ou perde quem tem seus Pokémons nocauteados. Por fim, eles são acompanhados pelo criador Brock, no qual o sonho dele não importa. Esses personagens irão participar de múltiplas competições e derrotar seus rivais, e para isso vão capturar, treinar e evoluir seus Pokémon. Nesse vídeo eu vou usar os nomes ocidentais, pois ninguém entenderia se eu usasse os nomes originais. Fora que eu pareceria um idiota, mas você deveria ver em japonês de qualquer jeito, por motivos que eu falarei depois. Vamos aos personagens. Não existe necessariamente muito o que falar sobre eles, mas eles são relativamente competentes na medida do possível. Primeiro, o Ash, que é o garoto amante de Pokémon, otimista e com muita energia. Ele tende a ouvir as pessoas mesmo quando elas agem como éguas, e também ele é extremamente aberto a críticas. Nada fora muito do esperado. Entretanto, tem algumas coisas interessantes envolvendo ele e o seu rival da temporada que eu falarei depois. A Dawn, que também é conhecida como a minha wife original, realisticamente falando, não tem uma personalidade absurdamente diferenciada da típica personagem extremamente expressiva e feliz de Pokémon. Porém, ela é muito mais humana que as outras companheiras femininas. O que torna a Dawn melhor que as outras é que ela não tem medo de errar. Até mesmo antes do arco da depressão dela, entre aspas, ela não tinha medo de seguir com as suas ideias criativas. A Dawn é muito aberta a mudanças, e de todo mundo que já apareceu do anime de Pokémon, ela é que mais passa naturalmente a ideia de talento. A Elite 4, o Champion, os top coordenadores. Pokémon muitas vezes introduz esses personagens como pessoas com talento absurdo, porque eles precisam ser talentosos para esfregar na cara dos protagonistas o quão ruim eles são. E raramente eles conseguem fazer com que esse privilégio não pareça forçado. Acho que o que faz a Dawn parecer tão boa em comparação é o fato de que tem um subtexto de que ela eventualmente vai superar a mãe, que é uma top coordenadora. O resultado é que é extremamente satisfatório acompanhar a Dawn do começo ao fim. Porém, tem algo que me incomoda na caracterização de ambos Ash e Dawn. E nem é culpa da personalidade deles, e sim como o anime tem que estar sempre se movimentando. Tem episódios que são diretamente uma sequência do anterior. Por exemplo, a Dawn fica triste ao perder 2 contests seguidos. Mas no episódio que ela perde o segundo, já tem uma pseudo-resolução disso. Ela ainda permanece desanimada por um tempo, entretanto, passa muito a sensação que ela está agindo normalmente durante todos esses episódios. E durante 1 ou 2 minutos ela fica um pouco mais triste. Não é tanto um desenvolvimento quanto é uma passagem, por assim dizer. E eu entendo por que isso acontece. Se uma criança pulou o episódio que a Dawn perde e fica triste, e ela vê que no seguinte ela está no ápice da depressão, isso vai deixar a criança desanimada e confusa. Se a Dawn perde, fica um pouco mais animada no final, e no episódio seguinte ela age com muito poucos traços de tristeza, a criança que está assistindo não vai ficar tão pra baixo por só ter acompanhado o episódio seguinte. Agora, outros personagens. Primeiro, o Brock,
que eu acho que nos outros tópicos eu mais ou menos mostrei o quão forte é a impressão que ele deixa. Próximo, a equipe Rocket. Eles, às vezes, conseguem ser absurdamente irritantes por interromperem tudo, e normalmente eles são melhores quando o episódio começa com a participação deles. Quando a equipe Rocket apenas confronta os heróis no final, isso normalmente é um indício de clichês e que eles vão repetir as mesmas piadas que já são usadas em todos os episódios dessa série. Sejamos honestos, ninguém quer falar de Brock ou equipe Rocket. O que a gente quer falar é o que realmente torna Diamond and Pearl uma das melhores séries de Pokémon. O Paul, ou Shinji, na versão japonesa, porque quem tem nome Shinji merece sofrer, por motivos. Considerando a maneira que o Ash vem sido desenvolvido desde 1997, especialmente após o término de Kanto, o Ash tem sido tratado cada vez mais como uma caricatura. Originalmente os personagens eram um pouco mais metidos, mas desde que perceberam que a franquia não ia a lugar nenhum, todos os personagens do anime de Pokémon tiveram que ser cada vez mais politicamente corretos, por falta de um termo melhor. Por exemplo, uma vez o Ash fazia piadas levemente ofensivas. Logo, com esse novo contexto onde o Ash se encontra, os roteiristas decidiram, pela primeira vez, tentar reverter a flanderização do que ele passou. Quer dizer, em Advanced Generation ele era levemente arrogante, algo que só percebi há poucas semanas atrás, sendo que essa foi a região que eu mais assisti quando criança. Isso é a prova que muitas dessas tentativas passaram despercebido, considerando que elas não podiam ofender ninguém, mesmo com o personagem agindo arrogantemente. Em DP, a abordagem é diferente e muito mais inteligente. Os roteiristas, ao perceber que não podem mudar totalmente como o Ash é escrito, eles aceitam esse contexto enquanto desafiam a ideologia do personagem. Esse desafio é o Paul, que, ao contrário do Ash, não prioriza os Pokémons pela amizade, e sim pelo poder e potencial. Se um Pokémon não é bom pro Paul, ele o abandona, essencialmente como todo mundo faz nos jogos. Não apenas isso, mas ele também não tem medo de fazer substituições e estratégias que sempre o deixem numa posição melhor durante a batalha. Claro, o Ash também faz substituições, apesar de ser numa frequência menor. Só que ao mesmo tempo ele deliberadamente opta por pareamentos desfavoráveis durante uma batalha, apenas para atender à insistência e vontade de vitória sua e de seus Pokémon. É muito fácil para o telespectador notar isso. Mas dentro do universo do anime, isso normalmente não é apontado, exceto quando o Paul começa a notar que isso é uma fraqueza explorável. O que provoca uma mudança no Ash, fazendo com que ele entenda que esse é o seu estilo de luta. Logo, por mais previsível que seja, ele tem que estar ciente de o quão previsível ele é e assim se adaptar e surpreender o oponente de outras formas. Por mais que seja extremamente limitante o que os roteiristas podem ou não fazer no anime de Pokémon, essa situação do Paul versus Ash quase que coloca os dois numa posição em que eles meio que notam que são personagens de um anime. O Paul tem times extremamente parecidos com o do Ash. Ao contrário dos outros rivais, ele usa Pokémon não evoluído. E até mesmo enfrenta batalhas importantes com times assim. Ele desafia a Cynthia usando apenas um Pokémon totalmente evoluído. Se fosse qualquer outro rival do Ash, pode ter certeza que daria um Pokémon totalmente evoluído, Super Edge, para fazer com que ele pareça mais forte do que realmente é. É só olhar o Barry nessa mesma temporada que tem um time exatamente assim. O Paul usa um Lairon contra um Registeel e faz parecer que essa matchup deve ser minimamente levada a sério. É similar ao Ash, que já venceu treinadores fortes com time de Pokémon não evoluídos. Outra coisa importante é o quanto demora pro Ash vencer o Paul propriamente. A maioria dos rivais de Pokémon ou são introduzidos muito tarde ou tem uma ou duas lutas contra o protagonista. Paul é introduzido no episódio 3 e aparece recorrentemente mais do que qualquer outro personagem secundário até então. Ele enfrenta o Ash 7 vezes. Esse é o maior número entre os rivais. Dentre esses embates, o Ash tem 3 derrotas, 1 empate, 1 luta interrompida e 2 vitórias, sendo que uma delas é num evento que
não era uma luta direta. Eles até mesmo fazem que no torneio de Double Battle, ambos sejam sorteados para participarem como uma dupla, mesmo contra a vontade. E não, eles não magicamente começam a trabalhar em equipe para poder ganhar. Na realidade, eles saem se odiando mais do que antes. Até porque esse é o torneio que o Paul abandona o Chinchar, e o Ash acolhe o Chinchar logo em seguida. Esse Chinchar acaba sendo o ace do Ash pelo restante da temporada. Fora que é super óbvio a mensagem que o Chinchar que o Paul desistiu vai ser quem o vai derrotar no futuro. Esse torneio tem o meu momento preferido de provavelmente todo o anime de Pokémon, que é quando o Paul para de dar ordens para o Chinchar durante a luta por ter perdido a fé nele. E quando eles estão prestes a perder, o Ash dá uma ordem para o Chinchar, que o obedece. É um momento muito forte, pois por diversos episódios o Ash reconhecia os feitos do Chinchar. É um momento que quebra até mesmo os paradigmas que as batalhas de Pokémon têm durante os jogos. Uma coisa que eu aprecio desses confrontos é que o anime, mesmo sendo para crianças, não expõe que a visão do Ash é uma verdade absoluta. Apesar de ter outros treinadores bons que compartilham da visão dele. Mas mesmo com o apoio da Cintia e até mesmo do irmão do Paul, o Ash sempre está um passo atrás do Paul. O Ash, quando perde, ele não precisa ficar com um discurso de por que ele está certo mesmo perdendo. Eu fiquei até impressionado como eles respeitaram que as crianças são inteligentes o bastante para entender isso, mesmo sem exposição. É raro ver uma série fazer isso. Eventualmente o Paul vai aprendendo a respeitar o Ash, mesmo com um ódio mútuo entre os dois. Talvez respeitar seja uma palavra muito generosa. Tá mais pra reconhecer ele. E isso se deve muito por causa de um arco que começa com a aparição do Brandon, o último cérebro da Battle Frontier da série anterior, Advanced Generation. Acontece que o irmão do Paul nunca conseguiu vencer o Brandon, e foi isso que fez o Paul ter a filosofia que ele segue. Só que o Paul é massacrado pelo Brandon, mesmo assim. E ele ainda descobre que o Ash já venceu o Brandon. Completar a Battle Frontier é um feito tecnicamente maior do que ganhar a liga. E é através dessa derrota que, logo em seguida, o Ash e o Paul têm a sua primeira batalha 6 vs 6. A única batalha 6 vs 6 que não ocorre numa liga, by the way. E é nessa luta que o Ash é absurdamente massacrado. Narrativamente falando, faria sentido que essa deveria ser uma vitória do Ash. Só que o anime é esperto e usa isso como uma oportunidade para uma mudança sutil no Paul, fazendo com que ele melhore como treinador consideravelmente. Também é nessa luta em que o Paul monta uma estratégia prévia que expõe o quanto o estilo de luta do Ash é explorável. Essa é uma das batalhas mais dinâmicas de todo o anime, cheia de substituições e táticas constantes. O único problema é que, após esse arco terminar, o Paul só aparece de novo no começo da quarta temporada após uns 40 episódios. Que, aliás, é o hiato que também faz parte do período de um ano entre a 7ª e 8ª insígnia do Ash. Não que o pacing seja pior do que absolutamente qualquer outra saga de Pokémon. É apenas muito estranha a ausência do Paul, considerando quantas vezes ele apareceu na primeira temporada de DP. Para durante a 3ª e 4ª temporada ter apenas mais umas 2 aparições antes da liga. Os últimos tipos de personagem que eu acho relevante mencionar são os próprios Pokémon, que é adorável como cada um tem a própria personalidade mesmo sem poder falar. Como a ideia da franquia é vender os animais como amigos e não escravos, é claro que eles teriam que ter uma boa caracterização. A seleção dos times em DP é uma das melhores entre as séries de Pokémon. Tem vários bichinhos fortes, fofos e engraçados. Dentre os principais você tem o Piplup, que tem o tratamento Pikachu. Se durante todos esses anos teve um Pokémon que recebeu mais atenção depois do Pikachu, foi o Piplup. Ele raramente fica dentro da Pokébola e tem um laço muito forte com a Dawn. Você tem o Chinchar, que eventualmente vira Infernape, e é a representação do esforço do Ash contra o Paul. Mamoswine da Dawn é um Charizard 2.0, tendo uma crise de desobediência. Talvez até um pouco melhor desenvolvido, já que mesmo depois de obedecer, ele ainda não quer participar dos contests. Um Mamute participando de competições baseadas em beleza é uma ideia excelente. É um dos poucos Pokémon das companheiras femininas que não é fofinho.
Normalmente os Pokémon feios ficam reservados para os outros competidores. É legal quando eles tomam riscos. Eu só gostaria que tivesse passado mais tempo com o incrivelmente adorável Swinub. E que o episódio onde o Mamoswine começa a obedecer a Dawn tivesse mais do que zero budget na animação. Budget que, em vez de gastarem num episódio importante, gastaram no episódio seguinte só por ser o primeiro em HD. Aliás, vai ser um inferno editar esse vídeo com os clipes toda hora mudando de resolução. Enfim, a maioria dos membros dos times são bem legais. É apenas uma pena que com tantos episódios ainda assim parece que temos períodos de tempo onde um Pokémon tem mais atenção e depois é esquecido. Exemplos claros como o Turtwig do Ash, que recebeu muita atenção no começo. Perdeu um pouco quando apareceu o Chinchar e depois vira um saco de pancadas ao evoluir. O Buizel do Ash é um exemplo que dói em mim. Eu adoro o Buizel, ele é um lutador nato e ele é o principal Pokémon usado no terceiro e quarto Gym. Depois delas, as únicas aparições que dá pra lembrar são quando ele enfrenta o Empoleon do Barry, o quinto Gym, as lutas 6 contra 6 contra o Paul, e isso é num período de mais ou menos 100 episódios. Você tem o Gliscor do Ash, que tem uma personalidade super legal, todavia praticamente só perde as lutas, mesmo que o arquétipo do personagem seja justamente um cara fraco e chorão, tomando coragem e virando forte. Eles fracassaram terrivelmente nesse arquétipo. E quem poderia esquecer da famigerada Ambipom da Dawn? Um Pokémon que acompanhou o Ash desde o final de Advanced Generation, foi trocado com a Dawn, foi a estrela de 2 contests, tinha golpes que pareciam perfeitos para os contests, e até mesmo foi o Pokémon que fez a Dawn ganhar da amiga que a própria mãe nunca conseguiu derrotar. Aliás, luta que eu não tenho ideia como a Dawn não perdeu. Toda essa importância para finalmente a Ambipom ser dropada do anime para jogar ping-pong. Todo esse desenvolvimento pra absolutamente nada. E é bem satisfatório como a Dawn depois recebe um Togekiss já evoluído e treinado na reta final da série. O Togekiss é bacana e eu adoro o jeito dela, só deveriam ter entregado ela antes e pensado numa desculpa melhor pra entregar um Pokémon tão forte pra Dawn de graça. De qualquer forma, eu acho que diz muita coisa quando as criaturas que eu reclamo, eu ainda gosto delas. Com exceção da Ambipom. Por nenhum motivo em particular, e sempre que eu tenho preconceito contra o design que essa pobre criatura recebeu da Game Freak. Quando o objetivo é vender produto, essa seleção de times deve agradar um maior público-alvo. Eles não podem ser apenas os Pokémon mais populares e bem recebidos de cada geração. Então, alguns não tão preferidos têm que estar inclusos, só que ao mesmo tempo não podem ser os mais obscuros de todos. Essencialmente, não pode ser um time composto de Torkoal, Corphish e Glalie, e muito menos tem que ser um time só de Lucario, Gengar e Dragonite tryhards. Tem que ter um balanceamento certo que apenas algumas temporadas acertam. E o que seria desses Pokémon se eles não fossem usados em luta? As lutinhas são legaisinhas na maior parte do tempo. Mesmo que exista muitas outras coisas muito mais dinâmicas, como por exemplo o próprio anime do X and Y, eu tenho uma fadiga enorme vendo esse tipo de coisa. Quando tem tanto movimento, tanta luzinha, eu não consigo achar nada marcante. Ataques com backgrounds estáticos já saíram de moda há muito tempo, mas eles têm suas vantagens. Eu me lembro que quando criança eu achava a animação relativamente impressionante, já que tinha golpes 3D que foram implementados desde a saga da Battle Frontier. Tem alguns golpes que tem uns efeitos bem legais, como os golpes de investida elementares, como Volt Tackle ou Zen Headbutt, Flare Blitz também. E para um anime sem muito budget, com certeza eles gastaram algum esforço animando o Close Combat. Em geral, DP é a temporada com melhores lutas, mesmo que nem de longe elas tenham os gráficos mais brilhosos e chamativos. Você vai ver ainda um monte de animação reciclada, apesar de não chegar a níveis inassistíveis. Nas temporadas anteriores, muitas vezes os roteiristas tinham que escrever lutas apenas para cumprir uma checkbox de obrigações. Por exemplo, antigamente tinha muitas Gym Battles que eram completamente cansativas e sem inspiração. DP, quando tem que fazer um episódio desses, pelo menos faz da maneira correta, na qual é como as pessoas querem ver. A maior parte das Gym Battle são interessantes e bem únicas. Pena que a única que não é memorável é a que o Gliscor ganha. É claro que tinha que ser. Enfim, estratégias são mais recorrentes em DP e substituições durante a batalha parecem finalmente não ser um tabu, o
o que é excelente, pois Pokémon pode ser muito parado e repetitivo sem elas às vezes. O combate desvia muito dos jogos com golpes e combinações que nunca deveriam existir, assim como resistências dos tipos Terra, Voador, Normal e Fantasma sendo excluídas, exceto quando é conveniente. Quando a Dawn ataca um Pokémon de Terra da Úrsula, esse Pokémon é inafetado pelo golpe elétrico, mas isso não aconteceu há 20 episódios atrás, quando elas estavam numa situação contrária. Fica difícil ignorar coisas como Pikachu prendendo para um Screech, um golpe que não dá nada. Ou ver Toxic Spikes envenenando um Pokémon voador porque ele foi jogado no chão. Ou Pikachu dando Thunderbolt no Electivire para incentivar que o Electivire ataque com um golpe físico, para assim o Pikachu poder contra-atacar quando o Electivire estiver mais perto. Mesmo que velocidade e evasiva são dois status completamente diferentes. Definitivamente essa não é a série mais fiel ou logicamente consistente. Eu acho que eu já superei a minha fase nerd de ficar implicando com tudo que não é fiel aos jogos. E, de certa forma, não tem por que ficar se restringindo a copiar um combate por turnos numa mídia focada em animação. Ou seja, foco em movimento. Então, quebrar a lógica é necessário para ter o mínimo de liberdade criativa. Caso contrário, veríamos One Hit Kill adoidados no anime. O Pokémon mais forte do jogo atualmente tem incrível estratégia de 4 golpes overpowered, EVs maximizados em ataque e velocidade, Life Orb ou Choice Band para aumentar ainda mais o ataque, e habilidade que dá ainda mais um boost como se precisasse. Eu acho que realmente não precisamos ver o anime tentando ser fiel a estratégias empolgantes e dinâmicas como essa. Mas quem se importa com notinha sem graça? Vamos falar de algo mais interessante. Os contests, eu não me importo se eles são feitos para atrair o público feminino, pois eles são muito mais interessantes, criativos e únicos que as Gym Battles. Contests foram uma das melhores adições da série anterior Advanced Generation, e em DP contests são muito mais importantes. Os roteiristas dessa altura do campeonato realmente pareciam estar cansados de escreverem absolutamente nada de substancial. E eu sinto que a principal fonte de descarga da frustração com o anime resultou nos contests. Eles são infinitamente mais criativos e os roteiristas têm muito mais liberdade com eles, fora que a tensão é bem maior e as apresentações são bem mais dinâmicas que a maioria das lutas, excluindo as do Paul. O maior problema dos contests é que eles não têm regras bem definidas e é praticamente arbitrário quem ganha. Mas isso você poderia dizer a mesma coisa das batalhas normais. Afinal, perde quem os animadores desenharem nocauteado, não é mesmo? Independentemente de o quanto alguém estava apanhando antes. Como o fator da avaliação na redução das notas dos contests é completamente aleatório, essa sensação é muito mais perceptível que batalhas normais. Eu fico surpreso como o Nando conseguiu perder para Zoe. Ele fez a performance mais sensacional de todas. Aliás, todos nós sabíamos que a Zoe ia ganhar o Grand Festival porque ela tem um Glameow, que também é o parceiro principal da mãe da Dawn. E não é a primeira vez, nem a última, em que Pokémon dá privilégio a certas espécies, deixando subentendido que elas vão ganhar, que elas estão destinadas ao sucesso. Excluindo isso, eu gostei muito mais dos contests, e pelo menos 95% dos momentos que me deixaram impressionados vieram dos contests. E eu preciso repetir que ouvir as músicas de Kanto, Johto e Hoenn por uma última vez contribui muito para isso. Essa é a última série que reusa a música das séries anteriores, ou seja, nada mais de instrumental de Advance Adventure. O que é bom, pois eu odiava aquela música quando criança, de tanto que utilizavam ela, e é extremamente ruim, pois tirando o meu ódio por Advanced Generation como série, essa é de fato uma das melhores músicas. Nostalgia novamente falando mais alto aqui. A trilha sonora é, no fim das contas, o porquê você deveria assistir em japonês. Algumas das melhores músicas sobrevivem à transição, só que a trilha sonora americana não usa nenhuma das insert songs, nem as trilhas sonoras que surgiram dos filmes, exceto o primeiro e o quinto filme, por algum motivo. Eles substituem por aquelas músicas genéricas que nunca param e te deixam surdo. As aberturas e encerramentos também provavelmente são algumas das melhores. Together e High Touch, ambas ficam por quase 100 episódios por um bom motivo. Apenas a terceira abertura, Psycho Everyday, fica uns 30 episódios. Contudo, se tem alguma abertura que grita fim de uma era, é essa. Quanto aos encerramentos, Kimi no Sobade veio de um deles. Acho que eu já falei tudo sobre a qualidade deles. Até a fansub da época, a Brutais,
faziam um trabalho muito melhor do que deveriam, e eu me sinto um idoso lembrando que eu acompanhei o lançamento da legenda desses primeiros episódios na época. Falamos de jeans, falamos de contests. Agora vamos falar de um dos grandes elefantes do anime de Pokémon. Sim, ele não é bem recebido. Mesmo partindo do pressuposto que os eventos principais sejam bem desenvolvidos, o que nem sempre é verdade, o telespectador é afastado por uma quantidade irreal de fillers. Episódios onde nada acontece, onde os personagens acabam onde começam. E não tem como negar, eles prejudicam e já são sinônimos com essa produção. Provavelmente não existe nenhum outro anime onde os fillers prejudiquem tanto a recepção e experiência de quem assiste quanto esse. Logo, falar do anime de Pokémon sem falar dos fillers é impossível. Então, em vez de falarmos o óbvio que ninguém gosta de fillers, vamos discutir como os fillers de DP são aplicados e se eles são toleráveis o suficiente para você se manter minimamente engajado. Cada série de Pokémon tem, no mínimo, 120 episódios. Por causa disso, elas se enrolam de maneira muito descarada. A fórmula básica para o roteiro de um episódio é o famoso Ash conhece um treinador aleatório que possui um Pokémon novo, este que será o centro do episódio. Os vilões da semana, que são a equipe Rocket, vão roubar esse Pokémon e o Pikachu. Eventualmente ambos são soltos e a equipe Rocket decola com um choque do trovão. No fim, Ash e seus amigos se despedem do treinador e do seu Pokémon no pôr do sol, prometendo se encontrar de novo, sendo que isso nunca acontece. Essa fórmula é manjada e, no melhor dos casos, eles tentam divergir um pouco, fazendo com que a equipe Rocket interaja várias vezes durante o episódio, tirando um pouco da linearidade. No pior dos casos, o episódio nem se dá o luxo de apresentar um Pokémon novo. A equipe Rocket são o exemplo mais infame de vilões da semana por um motivo. E esse motivo é o quanto eles são usados para enrolação. Pelo menos depois de 10 anos do anime, os roteiristas parecem finalmente terem cansado de toda semana escrever a mesma coisa. DP herda todas as incríveis melhorias da série anterior, ou seja, uma companheira feminina tão importante quanto Ash e eventos secundários envolvendo os vilões mais sérios como a equipe Galactic e Pokémon Hunter J. Coisas que não existiam na série original, e que ajudam o pacing, que é muito criticado pelos fãs, a ser um pouco menos criticado. DP já de cara possui mais conteúdo canon que os antecessores, só que DP também tem a maior quantidade de episódios, o que honestamente eu nem acho que afeta tanto assim o pacing. Todas as séries têm pacing horrível. Pode não parecer, mas a diferença prática entre 120 ou 190 episódios é imperceptível. Quando não chega a um número tão alto, você começa a perder noção da proporção da coisa. Por exemplo, Pokémon Johto tem 150 episódios e é muito mais sofrido de assistir, pois acontece menos coisas do que em 150 episódios de DP. Não apenas isso, DP é a série com melhores fillers desde Indigo League. Esses fillers brincam com a ideia de fazer episódios que não avançam a história, mas que têm premissas interessantes o bastante para capturar a atenção de quem só se preocupa com as lutas. Por exemplo, no episódio de introdução do Croagunk, apesar de tecnicamente ser um episódio de captura, a equipe Rocket faz um gym falso, o que é consideravelmente mais interessante que o episódio genérico de captura onde o Pokémon e o seu treinador em questão vão progressivamente ficando amigos. Até mesmo temos alguns mini-arcos que seguem uma ideia diferenciada, como o arco do acampamento, onde todo mundo usa Pokémons emprestados. O resultado é um pacing muito melhor que as temporadas anteriores e futuras. Claro, dentro dos padrões absurdos de Pokémon, só perdendo para Indigo League e Best Wishes. Mesmo que DP tenha tido o famigerado período de 1 ano entre a 7ª e 8ª Gym Battle do Ash, o pacing continua sendo um dos melhores, por ter em proporção menos fillers e fillers melhores. Eu assisti olhando diversas listas para ver quais são os episódios considerados fillers, e essas listas ou estão incompletas ou não fazem muito sentido. As listas que eu mais achei decentes foram as de um fórum do Cerebi, assim como a página da Bulbapedia com a lista de todos os eventos importantes. Ainda assim, elas não são perfeitas. Tem episódios onde absolutamente nada acontece por 90% do tempo, mas os nossos heróis chegam numa cidade nova. Aparentemente isso já é motivo de ser considerado um episódio de um grande avanço para a história, segundo essas listas. Ao mesmo tempo, tem episódios fillers onde nada de relevante acontece, mas esses episódios têm muito mais valor de entretenimento que esses supostos episódios canon.
Um dos meus fillers preferidos é um que tem um Magnetrike tentando aprender um golpe. O Meowth e o James da equipe Rocket se emocionam e decidem se juntar com os nossos heróis para ajudar o Magnetrike a aprender o golpe. É muito melhor que o episódio aleatório Canon, onde um Pokémon aprende um golpe nos últimos 2 minutos de exibição. Ainda assim, esses episódios toscos são considerados canon. No fim, é uma experiência muito esquisita. Eu, apesar de não ter assistido todos os episódios, chequei cada um deles, e eu prefiro separar entre episódios que tentam oferecer algo e episódios formulaicos. Então, vou pôr na tela a lista de quais eu considero inúteis, incluindo alguns episódios canon, como, por exemplo, aqueles onde os Pokémon do Brock evoluem, ou seja, nada importante acontece. E mesmo que não seja uma lista perfeita, acho que é uma informação bem mais útil do que apenas saber o que é canônico. A qualidade geral dos episódios é superior em comparação às outras temporadas, mas isso levanta a pergunta: se Pokémon é um bom anime? A resposta é não. Me desculpe se eu ofendo quem acha Diamond and Pearl e X and Y bons animes. Eles apenas estão muito longe disso se você está olhando num contexto geral da indústria. Mesmo sem os fillers, não é como se os episódios normais fossem muito mais do que um comercial glorificado. A maioria apenas atende a qualidade mediana esperada. Somente algumas vezes os roteiristas querem contar uma lição ou algum tipo de história triste. Já os episódios de luta normalmente são mais razoáveis. O tipo final de episódio são os que reciclam ideias antigas a favor de fanservice de quem assiste há muito tempo. Tem episódios da outra equipe Rocket, da vida amorosa da Jessie, da vida amorosa do James, do falso professor, do vendedor de Magikarp. Acho que deu pra entender. No total, existem 4 arquétipos de episódios: lutas, drama, fanservice e filler. E é óbvio que o que vai ficar na nossa memória vão ser normalmente os 3 primeiros tipos. Então é muito fácil você se deixar enganar e apenas se lembrar dos bons momentos. Daquele episódio onde a Dawn tem um desenvolvimento incrível. Daquele episódio onde o Ash tem uma vitória muito impressionante. Mas no fim das contas, eles não representam a realidade da maioria dos episódios de Pokémon. E agora, a última temporada, que tem um pouco mais de 30 episódios. Ela é uma celebração da jornada do Ash até então. Quase parece que a história dele ia acabar a partir daí. Provavelmente era a intenção, já que Best Wishes fez um reboot nos personagens, mas a recepção ruim com os fãs deve ter feito eles voltarem atrás com essa ideia. Pelo menos essa é a minha teoria da conspiração. É por isso que vários paradigmas que existiam, pelo menos naquela época, foram quebrados, como episódios regulares focados em pokémons místicos, ou Ash finalmente capturando um pokémon dragão como o Gible. Ninguém acreditava que isso ia acontecer naquela época. Eu me lembro. O Ash fica em 4º na liga e a Dawn em 2º no Grand Festival. É o mais próximo que qualquer protagonista de Pokémon fica dos seus objetivos, mesmo que esses números sejam completamente arbitrários. Na liga, o Ash até mesmo usa os seus Pokémon de outras regiões, e dessa vez ele não passa vergonha como foi em Hoenn, onde ele perdeu para um Meow de Botas com um time horrível, incluindo um Torkoal. Em vez disso, ele perde de uma maneira que eu achava muito mais épica quando criança. Ele perde para um treinador que por algum motivo tem um Darkrai e um Latios, e é tão misterioso que só tem a face revelada no episódio anterior. Na verdade eu retiro o que eu disse. Isso é absurdamente mais insatisfatório e frustrante que o Meow de Botas. Por mais idiota que ele seja. Por mais que aquele até seja um episódio interessante conceitualmente, não é um episódio bom de forma nenhuma. Eu não incluiria a minha lista dos melhores episódios de Diamond and Pearl. Um dos grandes problemas do anime de Pokémon é exemplificado por esse final. Os protagonistas não podem ser bem-sucedidos ou terem resoluções satisfatórias. As únicas vitórias conclusivas que eles têm são em eventos secundários muito mais curtos. Qualquer competição que os protagonistas realmente almejam ganhar, eles vão perder. Exceto na Orange League e na Battle Frontier, pois se o arco dura menos de 1 ano, tudo bem o Ash vencer? Mas sendo bem honesto, para o Ash, vencer a liga é muito menos importante para o
conceito do personagem do Ash do que ele simplesmente vencer o Paul, que é provavelmente a maior vitória que essa criação fictícia poderia ter em seu contexto. E nenhum outro rival chegou ao nível de desenvolvimento do Paul, sendo mais próximo que uma série de Pokémon teve de coesão entre começo e fim, tendo um arco consistentemente sendo desenvolvido e fechando uma mensagem. E com a Dawn é a mesma coisa. Ao contrário das outras companheiras femininas, ela tem um objetivo estabelecido desde o episódio 1 e recebe uma rival no episódio 10. E apesar de perder pra Zoe, ainda assim perde de uma maneira que dá orgulho. No fim, o anime de Pokémon não é bom. Isso nunca foi um segredo, pois com certeza eu fui longe de ser positivista nesse vídeo. A fórmula de Pokémon e as limitações que vêm dela causam problemas seríssimos. Muitas vezes conceitos que seriam interessantes em qualquer outro lugar mal têm tempo de serem aproveitados. Você precisa estar disposto a ignorar uma série de questões e mesmo assim vai se deparar com episódios chatos e inúteis que você deve simplesmente engolir que eles existem. Não é nem um pouco fácil gostar disso. Ainda mais quando você é como eu e já está desiludido que essa franquia atualmente tem algum resquício de paixão. Mas já houve uma vez que essa paixão existia. O anime, com todos os defeitos, tem essa paixão. Diamond and Pearl me passa isso. A tentativa de alguns roteiristas pegarem um programa que foi produzido continuamente por 20 anos, com episódios sendo lançados a toda semana, e mesmo assim colocar um pouco de alma nisso tudo. De finalmente pôr alguma resolução e realização nesses personagens que jamais podem mudar. De dar uma conclusão nessa história diante do possível. E talvez seja por isso que Pokémon Diamond and Pearl, pra mim, é o fim de uma era.